Em janeiro deste ano, aconteceu um momento bastante absurdo. Vladimir Solovyov, o mais conhecido propagandista da televisão estatal russa, falou abertamente em um programa ao vivo sobre uma possível operação militar especial na Ásia Central. O país em questão era principalmente Cazaquistão. Quem acompanhou a retórica russa dos últimos anos provavelmente ficou bastante apreensivo com essa frase. Com a Ucrânia, tudo começou quase com as mesmas palavras na época. Primeiro questionaram a soberania do país, depois surgiu a preocupação com supostos compatriotas ameaçados, e sabemos como isso acabou. Esse trabalho preparatório já vem sendo feito há anos no caso do Cazaquistão. Dmitry Medvedev, ex-presidente e atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, chamou o país em 2022 em uma postagem no Telegram que depois foi apagada, de uma entidade artificial em antigo território russo, e até o acusou de genocídio contra russos. Deputados da Duma chamavam regularmente o norte do Cazaquistão de presente da Rússia, e o próprio Putin já havia negado ao país, anos atrás, qualquer tradição estatal própria. E observar o mapa não ajuda. O Cazaquistão tem com a Rússia a mais longa fronteira terrestre contínua do mundo, com mais de 7.600 quilômetros. No norte vivem cerca de 3 milhões de russos étnicos em uma população de 20 milhões. Muitos consomem quase só mídia russa e nunca se integraram. Desde a anexação da Crimeia, essa região está no centro das fantasias nacionalistas russas. O Cazaquistão agora reage à pressão com surpreendente autoconfiança. O país está fechando as torneiras para Moscou em vários pontos ao mesmo tempo e, paralelamente, assinando contratos de bilhões em Bruxelas. Para o Kremlin, justamente o aliado mais próximo na região pós-soviética está se tornando um problema. Por isso, precisamos analisar isso com mais atenção. Por que a Rússia está ameaçando justamente agora seu parceiro mais importante na Ásia Central? Quão séria é realmente essa ameaça? Quais os sinais concretos de afastamento do Cazaquistão de Moscou? E qual o papel da União Europeia? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Aproveite! Primeiro, precisamos entender o quanto esses dois países são interligados. O Cazaquistão tornou-se independente apenas em 1991, após o colapso da União Soviética. Antes, o território foi do Império Russo por mais de um século e meio, período em que tentaram eliminar a identidade cazaque. Esse passado ainda influencia quase todos os aspectos do país. A dependência econômica é grande. Os investimentos russos chegam a quase 30 bilhões de dólares, e segundo Putin, cerca de 40% das empresas estrangeiras no Cazaquistão têm participação russa. Na política de segurança, Astana integra a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada por Moscou e a União Econômica Eurasiana. A força desse vínculo ficou clara em janeiro de 2022. Na época, protestos explodiram em todo o Cazaquistão após forte alta do gás, logo direcionados contra a liderança autoritária. O presidente Tokayev então pediu ajuda à OTSC e a Rússia enviou paraquedistas. Os protestos foram reprimidos e Tokayev ficou profundamente em dívida com Moscou. Poucas semanas depois, iniciou-se o ataque russo à Ucrânia, marcando a virada decisiva. O Cazaquistão passou então a se sentir compreensivelmente muito ameaçado, e Tokayev deu ao Kremlin uma série de desfeitas públicas. Por exemplo, ele recusou reconhecer as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk e rejeitou todos os pedidos de apoio militar. Ele sempre destacou o direito dos estados à integridade territorial, alinhando-se diplomaticamente à Ucrânia. E em 2023, ele se dirigiu demonstrativamente a uma delegação russa e a Putin em um discurso em cazaque, em vez de russo. Essas provocações foram muito mal recebidas em Moscou, e desde então, o clima de ameaça está a todo vapor. O deputado da Duma, Konstantin Satulin, chegou a formular isso de maneira quase abertamente chantagista. Enquanto houver amizade e parceria, a Rússia não fará reivindicações territoriais. No Cazaquistão, isso foi visto como ameaça direta e o perigo é real. Mas vocês também estão sendo ameaçados online e expostos a vários perigos. Monitoramento online, geobloqueio e redes inseguras, a internet já não é mais um espaço neutro. Muitos ainda acreditam que estão invisíveis online, mas na verdade seus provedores de internet, o Wi-Fi de hotéis, cafés ou aeroportos e outras redes podem rastrear quais sites vocês visitaram. É justamente para isso que serve o CyberGhost VPN. O CyberGhost criptografa sua conexão e esconde seu IP, proporcionando navegação mais privada e segura em casa ou fora. O CyberGhost conta com mais de 38 milhões de usuários no mundo todo e milhares de ótimas avaliações no Trustpilot. O mais prático é que você muda sua localização virtual para um entre mais de 100 países com só 2 cliques. Assim, é possível desbloquear conteúdos em mais de 40 plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Disney+. Em certos países, são até 50 filmes e séries extras disponíveis. O CyberGhost é compatível com Windows, Mac, iPhone, Android, Smart TVs e outros dispositivos. Com uma assinatura, proteja até 7 aparelhos simultaneamente, ideal para toda a família.
Pelo link na descrição, você consegue atualmente a melhor oferta, 83% de desconto, ou seja, cerca de 2,03 euros por mês, além de 4 meses grátis. E graças à garantia de devolução do dinheiro em 45 dias, você pode testar tudo isso sem nenhum risco. Então, confira agora pelo link ou pelo código QR e assuma o controle da sua segurança online. Mas o Cazaquistão continua seguindo seu caminho. Astana reagiu em 2023 com uma lista de proibição de entrada para pessoas que questionam publicamente a condição de Estado do Cazaquistão. No entanto, a verdadeira arma de Moscou está debaixo da terra. O Cazaquistão é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, mas cerca de 80% passa pelo território russo. O ponto central é o oleoduto do consórcio de oleodutos do Cáspio, que vai do enorme campo de Tengiz por cerca de 1.600 quilômetros até o porto de Novorossiysk, no Mar Negro. Por essa rota, passa mais de 1% da oferta mundial de petróleo. A Rússia usa esse gargalo repetidamente como ferramenta política desde 2022. O transporte do petróleo cazaque foi várias vezes interrompido, às vezes por motivos duvidosos, como a súbita descoberta de munição da Segunda Guerra Mundial no porto. Em maio deste ano, Moscou então interrompeu o fornecimento para a refinaria alemã em Schwedt, que obtém entre 20% e 30% do seu petróleo do Cazaquistão. Esse instrumento, portanto, já nos afeta aqui na Europa. E o quanto isso nos torna vulneráveis ficou evidente há poucos dias, pois a guerra como um todo também está se aproximando cada vez mais da região. Entre os dias 17 e 20, em julho, tanques no terminal de Novorossiysk foram atingidos por drones. Pelo menos 2 navios foram danificados, um pegou fogo e a tripulação foi evacuada. O Cazaquistão percebe que a Rússia já não consegue mais proteger de verdade nem seus próprios portos. E depois que as companhias de navegação se recusaram a enviar seus petroleiros para lá, Astana interrompeu no dia 21. Em julho, o fornecimento foi completamente interrompido, e em seguida, até mesmo a própria produção foi reduzida. Um país sem qualquer participação nessa guerra perdeu, da noite para o dia, o acesso a 4/5 de suas exportações. É difícil achar exemplo mais claro do que é uma economia depender do território de outro país. Exatamente por isso, o Cazaquistão está trabalhando agora com uma velocidade impressionante para se libertar desse aperto da Rússia, e isso começa pelo fornecimento de energia. Em maio, o vice-ministro da Energia confirmou que, a partir de 2027, o Cazaquistão deixará de importar energia elétrica da Rússia. Por décadas, a rede do Cazaquistão esteve ligada à Rússia, dando a Moscou uma ferramenta extra de pressão. No país, 81 projetos de energia estão em andamento, totalizando 15 gigawatts e investimentos de cerca de 25 milhões de dólares americanos. Grande parte disso deve operar já no início de 2027, o mesmo vale para o petróleo. Astana amplia exportações pelo porto de Aktau e pelo oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan, evitando totalmente a Rússia. Em 2025 foram exportados 1,3 milhão de toneladas por essa rota, e para este ano são esperadas 1,6 milhão. Além disso, há o oleoduto para a China, com cerca de 1 milhão de toneladas. Em comparação com o volume da antiga rota, esses ainda são volumes pequenos, mas a estrutura está sendo desenvolvida, e até no dia a dia a nova distância está cada vez mais visível. Astana reforçou o controle das fronteiras para cumprir sanções ocidentais, causando em fevereiro engarrafamentos quilométricos de caminhões. Em julho, autoridades instalaram postos de controle em cerca de 60 estradas na fronteira com a Rússia, pois a escassez de gasolina fazia mais veículos abastecerem do outro lado. A proibição de exportar derivados de petróleo foi estendida por mais 6 meses. E desde 2024, ambos os lados estão travando uma guerra comercial aberta com proibições mútuas de importação de trigo, e é aqui que a Europa entra em cena. O Cazaquistão busca parceiros para escoar seus produtos ao mercado sem passar pela Rússia. A UE busca matérias-primas e rotas comerciais fora do controle de Moscou e Pequim. Em junho, Tokayev vai a Bruxelas e o resultado impressiona. Acordos e declarações de intenção somando mais de 12 bilhões de dólares foram assinados, incluindo a compra de 50 Airbus por mais de 7 bilhões e quase 500 milhões para expandir o corredor médio, que liga a Ásia Central ao Cáucaso. O Mar Cáspio e o sul do Cáucaso conectam-se com a Europa. É um empréstimo do Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento para desenvolver trechos de estradas e um projeto conjunto de terminal no Porto de Média, na Romênia. Há um acordo entre a Ferrovia Estatal do Cazaquistão e a Maersk para transporte de contêineres, e o corredor está crescendo. No primeiro trimestre de 2026, ele cresce mais de 34% em relação ao ano anterior. As matérias-primas são especialmente importantes para a Europa. O Cazaquistão já produz 21 dos 34 materiais considerados estratégicos pela Lei da União Europeia sobre matérias-primas críticas. Empresas europeias já investiram cerca de 210 bilhões de dólares no país, até agora principalmente no setor de energia. Astana agora exige que parceiros invistam no processamento local, não quer mais apenas exportar matérias-primas. Para a União Europeia, isso seria uma verdadeira alternativa às cadeias de suprimento controladas pela China. Porém, apesar do entusiasmo, devemos ser honestos. Sem dúvida, isso faz parte do assunto.
Tokayev segue agindo de forma autoritária e reprime quase todos os movimentos democráticos em seu país. O Cazaquistão também é um dos principais países de trânsito para a evasão de sanções ocidentais. Microeletrônica e peças para drones seguem chegando à Rússia via Cazaquistão, sustentando indiretamente a economia de guerra russa, mesmo com o país se afastando desse cenário. Além disso, o espaço liberado não será automaticamente ocupado pela Europa. Desde 2022, a China substituiu a Rússia como principal parceiro comercial do Cazaquistão e expande sua influência na região. Assim, o futuro depende de quão a sério a Europa leva essa oferta. Ao diversificar rotas de exportação e reduzir vulnerabilidade econômica, o Cazaquistão enfraquece uma das últimas áreas de influência de Moscou. Para a UE, haveria acesso a matérias-primas e uma rota comercial para a Ásia sem passar pela Rússia ou Canal de Suez. Se Astana se sentir abandonada, provavelmente vai se orientar mais fortemente para Pequim em caso de dúvida. Ao mesmo tempo, as ameaças vindas da televisão estatal russa também devem ser levadas a sério, porque elas repetem exatamente o padrão que precedeu o invasivismo antes de 2022. E é impressionante como a Rússia, mesmo em uma fase de fraqueza, prefere agir com ainda mais força do que apostar na diplomacia. Em Astana, perceberam que a dependência econômica é a real fraqueza, e assim pode de fato surgir algo grande no futuro entre o Cazaquistão e a União Europeia. Porque, pelo menos do ponto de vista geográfico, esse enorme país sem litoral está em parte também na Europa. Mas o que vocês acham disso? A União Europeia deveria apostar ainda mais na Ásia Central, mesmo que os parceiros de lá sejam governados de forma autoritária? Escrevam nos comentários. E se vocês quiserem proteger sua privacidade e, ao mesmo tempo, acessar mais conteúdos de todo o mundo, não deixem de conferir o CyberGhost VPN. Lá vocês têm 83% de desconto, 4 meses grátis e garantia de reembolso de 45 dias totalmente sem risco. Se quiserem entender por que a Rússia tem tantos problemas com Belarus, recomendo muito este vídeo. Divirtam-se e até a próxima. Tchau!